Livro Projeção Astral, Perguntas e Respostas via Internet. Primeira edição. Autor Pablo de Salamanca. Tema 5. Receios relacionados à viagem astral. Pergunta A. Como vencer o medo na projeção astral? Para vencer os próprios medos, um remédio, entre aspas, fundamental é o autoconhecimento. Quando podemos compreender as raízes de cada medo em nós, vamos nos libertando. Além disso, a ampliação de nossos horizontes, com o proporcional crescimento do entendimento sobre o que nos cerca, também reduz os medos. Por exemplo, através da projeção astral, é possível notar que somos algo a mais que o próprio corpo físico. E assim, reduz-se ou acaba o temor da morte. Pergunta B. Quando estamos em viagem astral, ou quando começamos a manter maior contato com espíritos, o risco da obsessão se torna maior por conta de ficarmos mais conhecidos no plano espiritual ou visíveis? A projeção astral consciente não aumenta o risco de assédio por obsessores. Imagine se você sai todos os dias e fica flutuando perto do corpo, mas inconsciente, dormindo em pleno astral. Pode estar sob assédio, mas não percebe direito devido à falta de lucidez. Porém, a partir do momento em que passa a ter experiências lúcidas com rememoração, acaba por notar a presença e possível assédio de entidades. Ou seja, é uma tomada de consciência do que lhe sucede no astral. O que pode atrair obsessores, fundamentalmente, é a nossa própria vibração, que é resultante de uma síntese de nossos sentimentos e pensamentos. Algo em nós vibra em sintonia com algumas entidades desequilibradas. Mas vou citar uma situação que pode, de fato, atrair obsessores. É o caso de projetores que trabalham espiritualmente em atividades de antimagia. Nestes casos, a interferência sistemática desses projetores causa uma revolta nos espíritos ligados à magia negra que tentam intimidá-los e prejudicá-los. Mas este é um caso específico em que a pessoa que deseja realizar este tipo de atividade já vem com uma programação existencial neste sentido e com o proporcional amparo. Pergunta C. As experiências no plano astral podem causar algum trauma? Entendemos que a palavra trauma é um pouco forte para designar a possibilidade de incômodos psicológicos em pessoas mais sensíveis que possam encontrar-se com assediadores de atitudes agressivas e aparência amedrontadora. Nesta situação, uma experiência extrafísica poderá ser tão desagradável quanto um pesadelo comum. Compreendemos que é preciso enfrentar a questão tanto no primeiro caso quanto no segundo, buscando-se superar medos e limitações.
Há uma situação mais frequente com crianças, chamada terror noturno ou pânico noturno. Os profissionais da área de saúde consideram isto tão somente um distúrbio do sono. Nós, projetores e espiritualistas, entendemos que o terror noturno é devido a pesadelos que podem ser lembranças de fatos traumáticos de vidas passadas ou provocados por atuação negativa de obsessores, ou ainda devido a projeções astrais nas quais a criança é assediada por entidades desequilibradas. Pergunta D. No caso de um projetor que sofreu um trauma no plano astral, ele pode se esquecer de tudo o que vivenciou lucidamente por lá? Se um projetor sofreu verdadeiramente um trauma no mundo astral, há forte tendência a se esquecer de tudo o que vivenciou por lá, porque a mente humana possui os mecanismos de defesa do ego. Caso não haja um bloqueio completo dos fatos, pelo menos haverá um esquecimento parcial, filtrando-se os momentos mais desagradáveis. É bastante comum que experiências aflitivas no astral sejam rememoradas distorcidamente como pesadelos, o que também é uma forma de defesa da mente humana. Em resumo, o que é insuportável fica armazenado em nível inconsciente, mas o que é suportável, mesmo que seja desagradável, passa para o nível consciente do projetor, porque é uma maneira dele mesmo trabalhar seus medos e ansiedades, superando-os. Pergunta é: é possível que uma pessoa em projeção da consciência, cujo corpo astral esteja longe, tenha uma morte súbita ao ser acordada de forma brusca? Este temor não tem boa fundamentação, pois, quando alguém está projetado, qualquer perturbação em seu corpo material traz automaticamente o veículo astral de volta ao físico, promovendo o seu despertar. O que poderia ocorrer é que, no caso da pessoa ter alguma fragilidade cardíaca, passar mal devido ao susto em si. Ou seja, num caso como este, a culpa por um ataque cardíaco seguido de morte não seria pelo fato do indivíduo estar projetado distante de seu corpo denso, mas sim por ter a fragilidade cardíaca e devido ao susto. Pergunta F. É possível a uma pessoa projetada se perder no astral e não conseguir retornar ao corpo, causando com isso sua morte física? Já fiz uma viagem astral a muitos quilômetros de meu corpo físico quando era inexperiente. Num dado momento, fiquei nervoso, pois não sabia como voltar ao corpo denso. O dia estava clareando e eu sabia que deveria despertar na matéria para ir trabalhar, pois de outra forma iria chegar atrasado na empresa. E foi justamente por eu ter ficado nervoso e pensando que deveria retornar ao corpo, o que causou a volta instantânea ao mesmo. Ou seja, se estivermos perdidos, entre aspas, no astral, sem saber exatamente qual rumo tomar para encontrar a própria residência, basta pensar com intensidade no veículo material. Pergunta G. Uma entidade negativa pode cortar o cordão de prata de um projetor, causando a sua morte? Esta hipótese, se fosse verdadeira, promoveria um altíssimo índice de mortes durante o sono, o que não se constata na prática.
Há muitos seres obsessores que desejariam simplesmente assassinar seus desafetos encarnados desta forma, mas eles não podem cortar o cordão de prata, pois este cordão, na realidade, é formado por elos magnéticos entre o corpo astral e o físico. E forças magnéticas não podem ser cortadas ou rompidas com objetos plasmados no astral. Pergunta H. Um projetor que sai do seu corpo pode, ao retornar, perceber que outro espírito ocupou o seu corpo permanentemente? O corpo físico de uma pessoa foi formado pela própria consciência reencarnante. Por isso, um outro ser, assediador, obsessor, não teria condições de simplesmente ocupar um corpo estranho, pois as suas vibrações específicas não combinam perfeitamente com o veículo denso formado e sustentado por outro espírito. Digamos que é algo semelhante a uma chave e a sua fechadura. Ou seja, seria preciso uma exata conexão para que funcionem adequadamente bem. Além disso, quando um assediador perturba o corpo de um projetor que não se encontra nas imediações, este percebe a interferência e retorna ao seu veículo material. E o projetor que retorna é a chave perfeita para o seu próprio corpo, a fechadura. Pergunta I. O fato de eu estar invocando mentores à noite, enquanto pratico técnicas projetivas, tem aumentado a minha sensibilidade aos espíritos. Contudo, meus parentes dizem que estão ouvindo vozes pela casa. Minhas práticas podem estar mexendo com a sensibilidade deles também? Ou está atraindo entidades? O fato de seus parentes perceberem sons e falas provenientes do astral é devido à sensibilidade natural que eles já possuem. Contudo, pode ser que isto tenha se intensificado pela sua invocação de amparadores, de fato. Às vezes, entidades assediadoras se aborrecem quando alguém numa casa busca a espiritualidade. Então, estes seres desarmônicos tentam causar confusão e medo como forma de intimidação, de modo que se desista dessa busca.